Pois bem, gravando, 1, 2, testando, vamos lá. Pensar que ia ficar de férias, né? Acabou a mamata, criançada, vamos lá. Dando sequência nas atividades do livro, para a gente não ficar à toa nessas férias, nós vamos ter aqui dois conteúdos teoricamente novos, porém a sequência do que nós já estávamos fazendo. É o que? Multiplicação de radicais, terceira propriedade. Vai ter uma luz bonitona aqui no meio que vai atrapalhar vocês lerem, caso resolva pausar o vídeo e ler, porém dá pra ter uma noção baseada no que eu vou falar. Pois bem, a multiplicação de radicais ela tem dois modelos, ou vai ser simples, tranquilão de fazer, ou vai ser com índice diferente. A do modelo simples é basicamente a terceira propriedade, que vocês já viram na sala, que é o que? Quando eu tenho dois ou mais dois radicais que estão multiplicando e os seus índices são iguais. O que eu tenho que fazer? Simples. Eu vou repetir um único radical e multiplicar os dois que estavam dentro. Então, repete raiz de 2, 2 vezes 5, 10. Outro exemplo, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Repito uma única raiz cúbica de 2 vezes 4, 8. Se der para simplificar, no caso aqui o 8. O 8 eu posso fatorar ele e eu vou ter o MMC. De 8 vai ser 2, 4, 2, 2, 1. Então dá 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 vai ter o mesmo índice. E lá na nossa primeira propriedade, quando eu tenho o mesmo índice, eu posso fazer o quê? Cortar os dois e fica somente o 2 pelo lado de fora. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5, ó. Raiz cúbica de 3 vezes 5, 15. Não tem raiz cúbica de 15, eu não consigo um número que ele vezes ele mesmo dê 15, então acabou aqui, ok? Outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 8 não tem raiz. Só que raiz quadrada de 8 vezes raiz quadrada de 8, eu vou ter raiz quadrada de 8 vezes 8, que é 64, que é a mesma coisa que 8 elevado a 2, que é 8, ok? Então aqui, ó, duas alterações para a gente dar uma olhada, ó. Quando era 8, eu fatorei o 8, eu tive 2 elevado a 3, 2. Porém, quando eu fatorei o 5, não me ajudou em nada, porque o 5 ninguém saiu dentro da raiz, ok? Agora, quando eu tenho dois radicais com índice diferente, aí a coisa complica um pouquinho. Por quê? Nós vamos ter que, antes de resolver em um único radical, eu vou ter que fazer com que ele fique na terceira propriedade. Que ela permite o quê? Que eu multiplique dois radicais, porém os dois radicais têm que ser iguais, tem que ter o mesmo índice. Nesse caso aqui, ó, não tem o mesmo índice. Eu tenho um que é o índice 3 e outro que é o índice 4. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro usar a segunda propriedade, que fala o quê? Que eu posso multiplicar o índice de cima por qualquer número que for me conveniente, porém, quando eu multiplicar o de cima, eu também tenho que multiplicar o de dentro, senão dá errado. Então, o que eu fizer aqui fora, eu vou ter que fazer aqui dentro. O que eu fizer aqui fora, eu vou ter que fazer aqui dentro. Então, o que eu tenho que primeiro fazer? Eu tenho que pegar aqui, ó, o 3 e o 4 e achar um número que eu vou conseguir fazer com que eles fiquem iguais. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o MMC ou lembrar lá, tabuada de 3 e tabuada de 4. Qual é o número que está igual nas duas? É o 12. Só que se eu fatorar, fazer o MMC de 3 e 4, eu vou ter, ó, 2, 2, 3 repete, 2, 2, 1, 3 repete, 3, 1, 1. Acabou. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então eu achei que o MMC de 3 e 4 é o 12. Então com isso, eu terei que fazer com que o meu 3 vire um 12 e o meu 4 também vire um 12. Para aí eu ter raiz 12 de cada um deles. Então, ó, no primeiro aqui, ó, eu tinha raiz cúbica de 2. Então, eu vou ter raiz cúbica de 2, eu vou multiplicar o 3 pelo 4. O que eu faço lá fora, eu tenho que fazer aqui dentro, ó. 3 vezes 4, 1 vezes 4. Porque não tinha ninguém aqui, eu considero como se tivesse 1. Então, ó, considero um 1zinho aqui em cima. Então, ó, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 1, 4. O outro ali, ó, raiz quarta de 8 elevado a 1, né? Então, raiz quarta vezes 3 vai dar raiz
12. 8. 3 vezes 1, 3. Então, ó, multipliquei por 3 aqui e aqui. Ficou raiz 12 de 8 elevado a 3. Ó, era 8 elevado a 1, ficou 8 elevado a 3. Era raiz quarta, virou raiz 12. Era raiz 3, virou raiz 12. Era 2 elevado a 1, virou 2 elevado a 4, ok? Então agora, ó, meu índice está igual nos dois. Eu volto à minha terceira propriedade, ó. Repete uma única raiz, raiz 12, de 2 elevado a 4 e 8 elevado a 3. Nesse momento eu posso fazer algumas fatorações para tentar simplificar o máximo possível da minha conta, ó. O 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 elevado a 3, que estava aqui fora, ó. Só troquei o 8 por 2 elevado a 3. Então, 3 vezes 3, 9. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 9. Para quê? Potências iguais, repete a base e soma os caras de cima. 9 com 4, 13. Ok? Tranquilo? Aí, nesse momento aqui, eu tenho raiz 12 de 2 elevado a 13, ok? Teoricamente acabaria aqui, só que ainda eu posso fatorar, ó. Por quê? Porque o 13 é o mesmo que 2 elevado a 1 e 2 elevado a 12. E quando eu tenho um índice igual, alguém sai e quem não é igual fica. Então sempre que dentro da raiz o meu índice do número que está dentro da raiz for maior do que o índice do radical, isso quer dizer que alguém vai poder sair dessa raiz. E, por fim, eu tenho 2 raiz 12 de 2, ok? Tranquilo? Então, a diferença desse para esse, que antes de usar a terceira propriedade, eu preciso fatorar esses carinha aqui, tirar o MMC deles e fazer com que eles fiquem com o mesmo radical, ok? Outro exemplo aqui, ó, raiz 5 de 3 e raiz quadrada de 5. Então, ó, 5 e 2. Pensa, tabuada de 5 e de 2, quem está nas duas é o 10. Como que eu tiro a prova? MMC de 5 e de 2, ó, por 2, 1, repete o 5, 5, 1, 1. 2 vezes 5, 10. Então, eu vou fazer que o meu 5 vire um 10 e o meu 2 também vire o 10. É meio que multiplicar um pelo outro, ó. 5 vezes 2 e 2 vezes 5, ó. Então, ó, 5 vezes 2, 10. Tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer dentro, ó. 3 elevado a 2. Era nada, virou 2. Aqui, 2. 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Tudo que eu faço fora, também faço dentro. Se eu multipliquei por 5, aqui também é 5. Então, raiz 10 de 5. Tá igual agora? Tá. Terceira propriedade. Então, ó, raiz 10 de 3 elevado a 2 e 5 elevado a 5. Nesse momento aí, diferente daqui, eu não vou ter bases iguais para finalizar. Então, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, eu simplesmente faço o quê? 3 elevado a 2 dá 9, 5 elevado a 5 dá 3.125. 9 vezes 3.125, 28.125 e finalizou a conta, ok? Então, como eu sei que ninguém vai sair de dentro da raiz, o 10 é maior que o 2 e o 10 é maior que o 5. Então, ninguém vai sair dessa raiz, ok? Então, aqui nós temos os casos de multiplicação de índices iguais ou de índice diferente. O que vai mudar de um para outro, que para resolver esse, primeiro eu chego a esse e depois eu resolvo. Agora aqui, esse caso foi de multiplicação. Na divisão é o mesmo processo, igualzinho, só muda que ao invés de multiplicar, você estará dividindo, ok? Então aqui, ó, simples, quando índices são iguais, repete a raiz, ó, raiz cúbica de 128 por raiz cúbica de 2, olha, ambos não tinham raiz. Raiz cúbica de 128 e nem raiz cúbica de 2. Porém, eu posso colocar numa única raiz. 128 por 2 dá 64. 64 eu posso fatorar ele. Eu vou ter 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, ó, como a minha raiz é cúbica, me é conveniente separar de 3 em 3. Ó. 1, 2, 3. 2 elevado a 3. 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Por quê? Quando eu colocar ele dentro da raiz, eu vou ter 2 elevado a 3
vezes 2 elevado a 3. Quando são iguais, eu posso cortar e tirar da raiz. Então, ó, aqui vai cortar, o 2 sai. Vai cortar, o 2 sai. Se sair todo mundo, não precisa botar o radical mais. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz cúbica de 64 é o 4. Porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64, ok? Outro exemplo aqui de raiz que tem o mesmo índice. Raiz de 24 dividido por raiz de 6, o 24 não tem raiz e nem o 6 tem raiz. Porém, 24 dividido por 6, ó, no único radical, 24 dividido por 6, 4. Raiz de 4, 2. Outro exemplo, raiz cúbica de 16 e raiz cúbica de 2, raiz cúbica, 16 por 2. 16 por 2, 8. Raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Olha, aqui está o MC. Quando é igual, corta e sai da raiz, ok? Aqui, do outro lado do nosso quadro temporário, nós temos a divisão de radicais com índice diferente, que segue a mesma lógica da multiplicação. Primeiro, eu preciso igualar os radicais para em seguida eu poder simplificar. Então, ó, raiz 5 de 7 elevado a 4 dividido por raiz quarta de 7 elevado a 3, perceba, ó, não são iguais. Não posso colocar em uma única raiz direta. Então, eu tenho que primeiro achar qual o número que está na tabuada de 5 e de 4. Faço isso mentalmente ou venho aqui e faço a fatoração. 5 e 4. Por 2, 2. 5 repete. Por 2, 1. 5 repete. Por 5, 1, 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o número que está na tabuada de 5 e de 4 é o 20 ao mesmo tempo. Então, vou fazer com que o meu 5 vire 20 e o meu 4 também vire 20. Então, ó, 5 para virar 20, multiplica por 4. Porém, tudo que eu faço aqui fora, eu preciso fazer também aqui dentro. Repare que já tem um 7 elevado a 4. Se eu multipliquei o 5 por 4, eu vou multiplicar esse 7 elevado a 4 também por 4. 5 vezes 4, 20. 7 elevado a 4 elevado a 4, 4 vezes 4, 16. Então, raiz 20 de 7 é 16. Dividido, olha, o 4 vai ter que virar 20. 4 vai virar 20, multiplica por 5. 4 vezes 5, 20. Tudo que eu faço aqui fora precisa ser feito aqui dentro. Então, ó, se eu multipliquei por 5 aqui fora, também precisa multiplicar por 5 aqui dentro. Então, 4 vezes 5, 20. Raiz, 7 elevado ao cubo vezes 5 vai dar 7. 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho agora raiz 20 de 7 é 16, que é equivalente a essa. E raiz 20 de 7 é 15, que é equivalente a essa. Ok? Então, nós temos aqui a quarta propriedade, que é bem semelhante à terceira, só muda que uma é para multiplicação e a outra para divisão. Então, agora, ó, como são iguais, numa única raiz, 7 elevado a 16, dividido por 7 elevado a 15. Como é divisão, ao invés de eu somar, eu vou subtrair. 16 menos 15, 7 elevado a 1, ok? E aí finaliza a minha simplificação dos radicais. Então, raiz 5 de 7 elevado a 4 dividido por raiz quarta de 7 elevado a 3 é igual a raiz 20 de 7 elevado a 1, ok? Outro exemplo aqui, ó. Raiz cúbica de 5 dividido por raiz quarta de 2, eu tenho novamente dois radicais diferentes. Então, eu vou ter o quê? MMC de 3 e 4. Vou lá no cantinho. 3 e 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Repete, repete. Por 3, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o número que eu preciso que ele se transforme é no 12. Então, eu vou lá, ó. 3 para virar 12, multiplica por 4. 4 para virar 12, multiplica por 3. Porém, tudo que eu fizer pelo lado de fora precisa ser feito pelo lado de dentro. Logo, 3 vezes 4, o 5 não tinha ninguém, considera como 1. Então, 1 vezes 4 também. Então, 3 vezes 4, 12, 5 elevado a 4.
No outro lado, 4 para virar 12, multiplica por 3. 4 vezes 3, 12. 2 não tem nada, considera como 1. Então, 2 elevado a 3 vezes 1, 3. Então, raiz 12 de 2 elevado a 3. Olha, agora eu tenho raízes iguais. Posso colocar em uma única raiz, 5 elevado a 4 e 2 elevado a 3. Novamente, temos um exemplo aí de onde elas não têm bases iguais. Ó, aqui tinha bases iguais, podia repetir e subtrair. Aqui não, um é 5 e o outro é 3. Não dá para fazer nada, exceto 5 elevado a 4 é 625. 625 dividido por 3 elevado a 8. 3 elevado a 8, 2 elevado a 3 é 8. Logo, eu tenho 625 dividido por 8. Ok? Tranquilo? Então aí finaliza as duas aulas de hoje. Nós temos aí multiplicação de radicais e divisão de radicais. Quando eles são iguais, simplesmente repete o único radical e multiplica os caras de dentro. Quando eles são diferentes, acha o fator comum entre eles, transforma no mesmo radical, sempre lembrando, o que fizer do lado de fora precisa ser feito do lado de dentro, ok? Então, transforma no único radical e finaliza a questão igual à propriedade 3. Na divisão, mesma coisa. Se for iguais os dois índices, só colocar num único índice e dividir os dois se der para dividir. Se der para tirar, tira. Se não der, continua na raiz, ok? Aqui, condição diferente. Se der para resolver com alguma outra propriedade, beleza. Se não der, fica aqui. Nesse caso aqui, 625 por 8, não adianta dividir. Que mesmo que eu divida os dois, vai dar um valor que não vai sair da raiz. Por quê? Porque se aqui em cima não simplificava mais, aqui também não. É uma mera formalidade você finalizar uma maneira ou outra, ok? Aqui, ó, só para finalizar, nesse caso aqui, nem sempre o resultado vai dar como sair da raiz. Poderia ser aqui, ó, poderia ser um raiz quadrada de 16. Vou botar um 15 aqui para ficar raiz quadrada de 15 dividido por raiz quadrada de 2. Eu teria nesse momento aqui, ó, um raiz quadrada de 15 vezes 2, que é raiz de 30. Nesse caso aqui, eu fatoraria o meu 30, eu teria 2, aqui daria 15, eu teria um 3, aqui eu teria um 5, aqui eu teria um 5, aqui eu teria 1. Logo, eu não tenho ninguém para sair da minha raiz. Então, a resposta aqui finalizaria sendo raiz quadrada de 30. Aí cairia na questão da raiz aproximada, se caso precisasse, ok? Então agora vamos fazer exercício para praticar.